Descobri que estava sendo traída há anos e decidi expor tudo publicamente. Ele ainda tentou me pintar como louca. Acordei cedo hoje, como sempre faço nos dias de semana. O sol mal tinha nascido completamente quando peguei meu celular na mesinha de cabeceira para desligar o despertador. Foi quando vi a tela do celular dele acesa ao lado do meu, iluminando o quarto ainda na penumbra. Gabriel tinha esquecido de colocar no silencioso de novo. Não sei explicar o que me fez pegar o telefone dele. Nunca fui dessas pessoas que mexem nas coisas do parceiro, sempre acreditei em privacidade, em confiança. Mas havia algo diferente naquela manhã. Talvez fossem os últimos meses, ele mais distante, mais no celular, menos presente mesmo quando estava do meu lado. Talvez fosse intuição. Ou talvez eu simplesmente soubesse no fundo que algo estava errado. A tela mostrava uma notificação de mensagem. Mariana, trabalho. Meu coração deu um salto estranho. Mariana era a nova colega de trabalho dele, aquela que ele mencionava cada vez mais nas conversas sobre o dia. A Mariana sugeriu isso, a Mariana disse aquilo. No começo não me incomodei. Depois comecei a notar a frequência. Agora, vendo aquela notificação às 6 da manhã, senti um aperto no peito. Desbloqueei o celular. Sei a senha dele, assim como ele sabe a minha. Sempre foi assim entre nós, desde o começo. Transparência total, ou pelo menos era o que eu achava. O que vi me destruiu. Não foram só as mensagens de bom dia carinhosas, ou os emojis de coração que ele costumava usar comigo. Não foram só as conversas sobre o dia, sobre sentimentos, sobre como ele se sentia incompreendido em casa. Foi o planejamento. Eles estavam planejando uma viagem juntos. Para Gramado. O mesmo lugar que eu tinha sugerido para irmos no nosso aniversário de namoro, e ele tinha dito que era caro demais, que precisávamos economizar. Rolei a conversa para cima, com as mãos tremendo. Meses. Eram meses de mensagens. Fotos que ele nunca me enviou. Palavras que ele nunca me disse. Você me faz sentir vivo de novo, ele escreveu para ela. Mal posso esperar para acordar do seu lado sem precisar ir embora. Senti náusea. Olhei para Gabriel dormindo ao meu lado, a respiração tranquila, o rosto relaxado. Aquele homem com quem eu dividia a cama há quase 3 anos. Aquele homem que conheceu minha família, que jantava na casa dos meus pais todo domingo. Aquele homem que me consolou quando perdi meu emprego há 6 meses e que disse que ficaríamos bem, que ele me apoiaria até eu me reerguer. Aquele homem era um estranho. Continuei lendo. Tinha mais. Muito mais. Conversas sobre como ele se sentia preso. Sobre como eu tinha mudado depois que perdi o emprego, tinha ficado mais dependente, mais insegura. Sobre como a Mariana o entendia de um jeito que eu nunca entendi. Ela nem percebe que nos afastamos, ele escreveu em uma mensagem de 2 semanas atrás. Está tão focada em arrumar emprego e nas próprias inseguranças que mal olha para mim. As lágrimas começaram a cair silenciosamente. Ele não estava completamente errado. Eu estava focada em mim mesma. Os últimos meses foram um pesadelo. A demissão inesperada, as entrevistas que não davam em nada, as contas se acumulando, a sensação de fracasso que me consumia. Eu tinha me afastado mesmo. Tinha deixado de perguntar sobre o dia dele, de planejar nossos momentos juntos, de ser a namorada presente que sempre fui. Mas isso justificava? Isso dava a ele o direito de buscar em outra pessoa o que faltava em mim? Por que ele não conversou comigo? Por que não disse que estava se sentindo negligenciado? Por que não me deu a chance de consertar as coisas antes de encontrar consolo nos braços de outra? Levantei da cama com cuidado, ainda segurando o celular dele. Fui até a sala, me sentei no sofá no escuro. Continuei lendo, masoquista que sou. Queria saber tudo. Cada detalhe. Cada mentira. Hoje quase nos beijamos no elevador, ela escreveu. Eu queria tanto. Eu também, ele respondeu. Logo logo não vamos precisar mais nos segurar. Aquilo foi 3 semanas atrás. 3 semanas em que ele chegava em casa, me beijava na testa, perguntava sobre meu dia, fazia amor comigo. 3 semanas em que eu achava que, apesar de tudo, ainda tínhamos um ao outro. Havia fotos também. Deles almoçando juntos. Mais um almoço de trabalho, ele devia ter dito para mim. Deles em um bar, happy hour com a equipe provavelmente. Um selfie dos dois, rostos próximos, sorrindo. Ela era bonita. Mais jovem que eu, uns 20 e poucos anos. Cabelos longos e lisos, sorriso perfeito. Tudo que eu não era naquele momento, confiante, bem-sucedida, leve. Ouvi um barulho no quarto. Ele estava acordando. Olhei para o relógio, 6h47. Ele acordaria em alguns minutos de qualquer forma para ir trabalhar. Para vê-la. Meu corpo inteiro tremia. Raiva, tristeza, vergonha, tudo misturado em uma bola no meu peito que mal me deixava respirar.
Parte de mim queria gritar, quebrar coisas, acordar a vizinhança inteira. Outra parte queria apenas desaparecer, sumir, não ter que enfrentar aquilo. Ele apareceu na porta do quarto, ainda sonolento, vestindo apenas uma cueca. Amor, por que você está acordada tão cedo? Está tudo bem? Levantei o celular dele. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quem é Mariana para você? Vi a cor sumir do rosto dele instantaneamente. Aquele momento de pânico nos olhos, a boca se abrindo sem emitir som. Ele sabia que tinha sido pego. E vendo aquela expressão de culpa no rosto dele, qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter desapareceu completamente. Eu posso explicar. 3 anos, Gabriel. Minha voz começou a tremer. 3 anos juntos. E você não teve coragem de terminar comigo antes de começar com ela? Não é o que você está pensando. Não? Levantei do sofá, o celular ainda na mão. Porque eu li tudo. Cada mensagem. Cada plano. Cada mentira que você contou para mim enquanto estava planejando uma vida com ela. Ele se aproximou, as mãos estendidas como se eu fosse um animal assustado que precisava ser acalmado. Júlia, por favor, deixa eu explicar. Você não entende. Então me explica. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Me explica como você conseguiu olhar nos meus olhos todos os dias, me dizer que me amava, fazer planos comigo, transar comigo, tudo enquanto estava tendo um caso com ela. A gente não. Ainda não aconteceu nada físico. Ri. Uma risada amarga, sem humor. Ah, então está tudo bem? Você só está emocionalmente envolvido com outra pessoa, planejando viagens românticas, dizendo que ela te faz sentir vivo de novo. Mas não transaram ainda, então não é traição? Ele baixou as mãos, os ombros caindo. Você mudou, Júlia. Depois que perdeu o emprego você mudou. Ficou obcecada com isso, não tinha tempo para mim, para nós. Eu me sentia sozinho na nossa própria relação. E ali estava. A culpa jogada em mim. Como se minha dificuldade e meu momento de fragilidade justificasse tudo. Então termina comigo. Gritei dessa vez, sem me importar se acordaria meus pais no quarto ao lado. Se você estava infeliz, se eu mudei tanto assim, por que não teve coragem de terminar comigo ao invés de procurar outra pessoa? Porque eu ainda gosto de você. Ele também gritou de volta. Porque eu não queria jogar fora 3 anos. Porque eu achei que ia melhorar quando você arrumasse emprego, quando as coisas se acertassem. Então você ia continuar tendo seu casinho com ela enquanto esperava eu melhorar? Ia ficar comigo por pena enquanto construía algo com ela? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que disse mais que qualquer palavra poderia. Respirei fundo, tentando controlar as lágrimas que insistiam em cair. Pega suas coisas e vai embora. Júlia, vai embora. Gritei com toda a força que tinha. Sai da minha casa agora. Amor, são quase 7 da manhã, eu não tenho para onde ir assim. Deveria ter pensado nisso antes. Joguei o celular nele que pegou no ar. Liga para Mariana. Tenho certeza que ela vai te receber de braços abertos. Ouvi a porta do quarto dos meus pais se abrindo. Merda. Minha mãe apareceu no corredor, de roupão, o cabelo bagunçado do sono. Júlia? Gabriel? O que está acontecendo aqui? Olhei para ela, e foi como se uma barragem se rompesse dentro de mim. Comecei a chorar descontroladamente. Mãe, ele está me traindo. Vi a expressão dela mudar instantaneamente de confusão para raiva. Ela olhou para Gabriel com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Você tem 5 minutos para sair da minha casa. Dona Márcia, eu posso explicar. 5 minutos. Ela berrou com uma autoridade que fez até eu me assustar. E se não sair, eu chamo a polícia e digo que tem um invasor aqui. Gabriel olhou para mim, depois para minha mãe, depois de volta para mim. Procurando o quê? Compaixão? Perdão? Não ia encontrar nada disso. Ele voltou para o quarto e voltou minutos depois com uma mochila, vestindo o mesmo shorts e camiseta que usava para dormir. Calçou o tênis sem amarrar os cadarços. Passou por mim sem olhar nos meus olhos. Parou na porta. Júlia, a gente precisa conversar depois. Sobre nossas coisas, sobre... Não temos nada para conversar. Minha voz saiu oca, vazia. Você pode mandar alguém buscar o resto das suas coisas depois. Não quero te ver de novo. Ele ficou parado ali por alguns segundos como se fosse dizer algo mais. Mas não disse. Abriu a porta e saiu, fechando-a suavemente atrás de si. E pronto. 3 anos terminaram assim. Com ele saindo de casa de shorts de dormir às 7 da manhã, sem nem ter escovado os dentes. Minhas pernas fraquejaram, e eu desabei no chão. Minha mãe correu até mim, me abraçando forte enquanto eu chorava como não chorava desde criança. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro, que tiravam todo o ar dos meus pulmões. Minha filha,
Vai passar. Eu prometo que vai passar. Mas não parecia que ia passar. Parecia que aquela dor ia me consumir para sempre. Meu pai apareceu também, sonolento e confuso. Minha mãe explicou rapidamente enquanto me segurava. Vi a mandíbula dele travar, as mãos fecharem em punhos. Meu pai sempre gostou do Gabriel. Eles assistiam futebol juntos, conversavam sobre carros, faziam churrasco no fim de semana. Aquele filho da... Ele começou, mas minha mãe o interrompeu com um olhar. Não agora, Antônio. Agora a Júlia precisa da gente. Eles me ajudaram a levantar, me levaram para o sofá. Minha mãe fez chá. Ela sempre faz chá quando algo está errado, como se aquilo pudesse consertar qualquer coisa. Meu pai ficou andando de um lado para o outro da sala, claramente tentando controlar a raiva. Eu sempre achei ele bom demais para ser verdade, minha mãe murmurou enquanto mexia açúcar no meu chá. Homem que é bonzinho demais, que concorda com tudo, sempre tem algo escondido. Não era verdade, ela havia adorado Gabriel desde o primeiro dia. Mas sabia que ela estava tentando me fazer sentir melhor. Bebi o chá em silêncio, olhando para a parede. Minha mente rodava em círculos. Todos os momentos que passamos juntos agora pareciam contaminados, falsos. Cada eu te amo, cada plano para o futuro, cada promessa. Tudo parecia uma mentira enorme. E a proposta? Ela tinha acabado de surgir na minha mente. Uma semana atrás ele tinha sugerido que a gente morasse juntos ainda esse ano, mesmo eu sem emprego. Disse que podíamos fazer dar certo, que ele ganhava o suficiente para nós dois por enquanto. Eu tinha ficado tão feliz, tão emocionada por ele querer dar esse passo mesmo com minha situação financeira sendo um desastre. Agora entendia. Ele estava tentando compensar a culpa. Ou talvez estivesse criando uma fachada ainda mais convincente enquanto levava a vida dupla dele. Ou pior, talvez estivesse planejando morar comigo e continuar vendo ela. Ter um lar com a namorada oficial e uma amante no trabalho. Senti náusea de novo. Filha, você precisa comer alguma coisa, minha mãe disse, mas eu balancei a cabeça. Não consigo. Acho que vou vomitar se tentar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriel. Júlia, eu sinto muito. Eu nunca quis te machucar. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. Bloqueei o número sem responder. Vibrou de novo. Número desconhecido. Sou eu de novo. Não me bloqueia, por favor. A gente precisa conversar. Bloqueei também. Continuou vibrando. Mais números desconhecidos. Ele estava ligando de outros telefones. Desliguei o celular. Esperta, meu pai disse, ainda andando pela sala. Esse moleque não merece nem sua raiva. Não merece nada. Mas eu estava com raiva. Muita raiva. Raiva dele, raiva dela, raiva de mim mesma por não ter percebido antes. Os sinais estavam todos lá, eu só escolhi não ver. Ou talvez estivesse tão afundada na minha própria miséria que não tinha energia para questionar nada. As horas passaram em um borrão. Minha mãe cancelou seus compromissos do dia para ficar comigo. Meu pai foi trabalhar, mas ligou 3 vezes antes do meio-dia para saber se eu estava bem. Eu não estava bem. Estava me sentindo a pior versão de mim mesma. Desempregada, traída, morando com os pais aos 27 anos. Um completo fracasso em todas as áreas da vida. À tarde, minha melhor amiga Carolina apareceu. Minha mãe deve ter ligado para ela. Ela entrou no meu quarto com uma sacola de mercado e cara de poucos amigos. Trouxe sorvete, chocolate e vodka. Escolhe teu veneno. Consegui esboçar um meio sorriso. Carol sempre soube exatamente o que eu precisava. Ela se jogou na cama ao meu lado. Conta tudo. Do começo. E eu contei. Cada detalhe. As mensagens, os planos, a Mariana, a discussão, ele indo embora. Falei até não ter mais palavras, até minha garganta estar doendo de tanto falar. Carol me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Que filho da puta, ela disse quando terminei. Desculpa, mas ele é um filho da puta covarde. Ele disse que eu mudei. Que fiquei muito focada em mim depois que perdi o emprego. E daí? Carol se sentou me encarando. Relacionamento é para os bons e os maus momentos. Você estava passando por um momento difícil e ao invés de te apoiar de verdade, ele foi procurar validação em outra? Isso não é culpa tua, Ju. Isso é fraqueza de caráter dele. Mas eu realmente me afastei. Para. Ela segurou meus ombros. Para de colocar a culpa em você. Você estava em depressão, desempregada, tentando se manter de pé. Ele não tinha direito de fazer isso com você. Se estava infeliz, terminava. Como um adulto responsável. Não ia atrás de outra enquanto mantinha você como plano B. As lágrimas voltaram. Carol me puxou para um abraço. Vai doer pra caralho agora, mas você vai superar isso. Você é forte, Ju. Mais forte do que pensa. Não me sentia forte.
Me sentia quebrada em milhões de pedaços. Passei os próximos dias em uma névoa. Não saía do quarto, mal comia. Dormia de mais ou de menos, nunca na medida certa. Minha mãe tentava me fazer comer, meu pai evitava falar sobre o assunto, mas eu via raiva nos olhos dele toda vez que cruzávamos no corredor. Carolina vinha todo dia depois do trabalho, trazia comida, me fazia tomar banho, me obrigava a assistir séries bobas com ela. No terceiro dia, liguei meu celular. Erro, tinha 47 mensagens não lidas. A maioria de Gabriel de números diferentes. Algumas de amigas que já tinham ficado sabendo. 3 da mãe dele. Júlia, querida, o Gabriel me contou o que aconteceu. Ele está devastado. Será que vocês não poderiam conversar? Sei que você deve estar magoada, mas relacionamentos têm altos e baixos. Vocês eram tão bonitos juntos. Por favor, não jogue fora 3 anos por um erro. Ele te ama de verdade. Bloqueei ela também. Não tinha estômago para lidar com aquilo. As mensagens de Gabriel evoluíram com o passar dos dias. Começaram pedindo desculpas, implorando para conversarmos. Depois viraram explicações, como a Mariana tinha se aproximado dele em um momento de fraqueza, como ele se sentiu negligenciado, como estava confuso. No terceiro dia viraram acusações sutis, como eu tinha me tornado uma pessoa diferente, como ele se sentia sozinho, como eu não fazia esforço no relacionamento. Era incrível como rapidamente ele tinha conseguido reescrever a narrativa na cabeça dele. Agora eu era a vilã, eu que tinha empurrado ele para os braços de outra. Deletei tudo sem responder, mas havia uma mensagem que me intrigou, de um número que eu não conhecia, enviada ontem à noite. Júlia, meu nome é Mariana. Sei que você deve me odiar e tem todo o direito, mas preciso te dizer uma coisa. Posso ligar? Fiquei olhando para aquela mensagem por longos minutos. Parte de mim queria bloquear e nunca mais pensar naquilo. Outra parte, a parte masoquista curiosa que precisava saber de tudo, queria ouvir o que ela tinha a dizer. Digitei uma resposta rápida antes que pudesse me arrepender. Pode mandar mensagem. Não quero ouvir sua voz. A resposta veio em segundos. Entendo. Olha, eu não sabia que vocês ainda estavam juntos. Gabriel me disse que tinham terminado há 2 meses. Que você estava morando com seus pais depois do término e ele estava tentando seguir em frente. Senti meu sangue gelar. Ele contou que o relacionamento tinha acabado porque vocês queriam coisas diferentes da vida. Que foi amigável, mas que não tinha volta. Só descobri a verdade quando ele apareceu no meu apartamento aquele dia, desesperado, dizendo que você tinha descoberto sobre nós. Foi quando caiu a ficha. Minhas mãos tremiam segurando o celular. Eu terminei com ele na hora. Não sou o tipo de mulher que fica com um homem comprometido. Se eu soubesse. Júlia, se eu soubesse eu nunca teria começado nada. Eu juro. Será que era verdade? Será que ela realmente não sabia? Ou estava tentando se livrar da culpa, jogar tudo nas costas dele? Ele nunca mencionou você. Nunca. Nem em conversas casuais. Quando perguntei sobre relacionamentos passados, ele só disse que tinha tido uma namorada séria, mas que não tinha dado certo. Nunca posts em redes sociais com você, nada. Foi muito calculado da parte dele. Abri o Instagram dele pela primeira vez em dias. Ela tinha razão. Não havia uma foto minha sequer. Nenhuma. Ele tinha apagado todas. Quando? Enquanto ainda estávamos juntos. Enquanto planejávamos morar juntos. Só queria que você soubesse disso. Não estou pedindo perdão porque sei que não mereço. Mas achei que você tinha o direito de saber que ele mentiu para nós duas. Sinto muito, Júlia. De verdade. Joguei o celular na cama como se ele queimasse. Então era pior do que eu pensava. Ele não tinha apenas me traído. Ele tinha sistematicamente apagado minha existência da vida dele. Tinha criado uma narrativa completamente falsa para poder viver 2 vidas separadas. Quantos meses ele vinha fazendo isso? Quantas vezes ele tinha olhado nos meus olhos e mentido descaradamente? Me senti suja. Usada. Como se todos aqueles momentos que achei que eram reais e especiais fossem apenas nada, atuação da parte dele. Levantei da cama e fui até o banheiro. Vomitei o pouco que tinha no estômago. Fiquei ali, ajoelhada no chão frio do banheiro, abraçando o vaso sanitário como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Minha mãe bateu na porta. Ju, você está bem? Estou, menti. Só enjoada. Ouvi ela suspirar do outro lado da porta, mas não insistiu. Tomei um banho longo e quente, tentando me sentir limpa de novo. Não funcionou. A sujeira não estava na pele, estava por dentro, enraizada em cada memória contaminada que eu tinha dele. Quando saí do banho, peguei meu celular de novo. Bloqueei a Mariana também.
Não queria saber mais nada. Não queria detalhes. Não queria explicações. Só queria que tudo aquilo desaparecesse. Mas não desaparecia. A dor continuava ali, constante, pulsante. Cada vez que eu fechava os olhos via as mensagens deles. Você me faz sentir vivo de novo. Como se eu o fizesse sentir morto. Como se 3 anos comigo fossem um peso, uma obrigação. No 5º dia, Carol chegou com uma missão. Levanta. Vai se arrumar. A gente vai sair. Não estou com cabeça para sair. Não estou perguntando, estou informando. Você vai tomar banho, vai se arrumar, e vamos sair dessa casa nem que seja por 2 horas. Você está começando a mofar aqui dentro. Carol, levanta. Ela puxou meu cobertor. Ju, eu entendo que você está sofrendo. Eu entendo que está uma merda. Mas ficar deitada nessa cama repassando tudo na cabeça 1000 vezes não vai te fazer melhorar. Precisa sair, respirar ar puro, lembrar que existe um mundo além desse quarto. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas era tão mais fácil ficar ali, no meu casulo de tristeza, onde não precisava fingir estar bem. Eu não consigo fingir que está tudo bem, admiti em voz baixa. Ninguém está pedindo para você fingir. Estou pedindo para você tentar. Nem que seja por 2 horas. Se for horrível, a gente volta e você pode voltar para a cama. Promessa de escoteira. Você nunca foi escoteira. Exatamente. Então você sabe que estou sendo séria. Acabei cedendo. Tomei banho, vesti a primeira roupa limpa que encontrei, uma calça jeans velha e uma blusa laranja que já tinha visto dias melhores. Nem me olhei no espelho. Não queria ver a pessoa que eu tinha me tornado. Carol me levou para um café pequeno no centro da cidade, longe do nosso bairro, longe de qualquer lugar que Gabriel e eu costumávamos frequentar. Pediu para mim um chocolate quente e um pedaço de torta de morango. Come. Você está ficando magra demais. Realmente tinha perdido peso. Minha calça estava mais folgada que o normal. Comi mecanicamente sem sentir o gosto de nada. Carol falou sobre o trabalho dela, sobre um cara que tinha dado em cima dela no metrô, sobre a briga dos vizinhos dela. Assuntos banais, leves. Não mencionou Gabriel uma vez sequer. Foi bom. Estranho, mas bom. Como se por algumas horas eu pudesse fingir que era uma pessoa normal tendo uma tarde normal com a melhor amiga. Até que eu a vi. Mariana estava entrando no café com uma amiga, rindo de algo. Ela era exatamente como nas fotos, bonita, jovem, confiante. Tudo que eu não me sentia. Nossos olhos se encontraram. Vi o riso morrer no rosto dela. Vi o reconhecimento, o desconforto. Algo que talvez fosse culpa. Vamos embora, Carol disse imediatamente, tendo visto meu rosto mudar. Vamos, Ju. Mas eu não conseguia me mexer. Ficava olhando para ela, para a mulher que tinha sido parte da destruição da minha vida. Mesmo que ela não soubesse, mesmo que ele tivesse mentido para ela também, ela ainda era parte disso. Mariana se aproximou lentamente. Sua amiga ficou para trás, claramente desconfortável. Júlia, ela disse baixinho. Eu não sabia que você viria aqui. Eu... Não importa, cortei, minha voz saindo mais fria que eu esperava. Tanto faz. Eu terminei com ele. No mesmo dia. Quando descobri que ele tinha mentido. Ótimo. Parabéns pela sua consciência moral. Levantei da mesa, pegando minha bolsa. Carol, vamos. Júlia, por favor. Mariana segurou meu braço. Eu realmente não sabia. Ele me enganou também. Olhei para a mão dela no meu braço, depois para o rosto dela. Você pode ter sido enganada, Mariana. Mas eu fui destruída. Então desculpa se não consigo sentir pena de você agora. Soltei meu braço bruscamente e saí do café, Carol logo atrás. Só quando chegamos no carro dela que percebi que estava tremendo. Caralho, respirei fundo. Caralho. O que foi aquilo? Você foi incrível, Carol disse, ligando o carro. Sério. Fiquei com vontade de aplaudir. Não me senti incrível. Me senti ridícula. Você não foi ridícula. Você foi digna. Não abaixou a cabeça, não fez cena, foi firme e foi embora. Isso é mais do que a maioria das pessoas conseguiria fazer. Talvez. Mas por dentro eu estava despedaçada de novo. Ver ela ali, tão real e não apenas uma entidade abstrata nas mensagens, tinha tornado tudo mais concreto de novo. Mais real. De volta em casa, me tranquei no quarto de novo. Mas algo tinha mudado. A raiva estava maior que a tristeza agora. Raiva de Gabriel, raiva da situação, raiva de mim mesma por ter sido tão cega. Peguei meu laptop e abri as redes sociais dele. Comecei a olhar tudo, cada foto, cada comentário, cada interação. Procurando por sinais que tinha perdido. E encontrei vários. Havia uma foto de 3 meses atrás, um café da manhã elegante. Começando o dia bem, dizia a legenda. Eu lembrava daquele dia.
Ele tinha dito que tinha uma reunião importante cedo. Mas pela foto, aquilo não era um café de trabalho. Eram 2 pratos, 2 xícaras de café, croissants, sucos, um café romântico. Com ela, provavelmente. Outra foto, de 2 meses atrás. Pôr do sol bonito de algum mirante. Momentos que valem a pena. Eu estava na casa dos meus pais naquele fim de semana, cuidando da minha mãe que tinha tido uma gripe forte. Ele disse que ia ficar em casa descansando. Mais mentiras. Quanto mais eu procurava, mais encontrava. Uma trilha de pequenas traições, pequenas mentiras, pequenos momentos roubados de uma vida que ele estava construindo sem mim. Fechei o laptop com força. Precisava parar. Estava me torturando de propósito agora. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido de novo. Ju, sou eu. Por favor, não me bloqueia. Precisamos conversar sobre as coisas que sobraram aqui. Sobre a viagem que tínhamos marcado, sobre... Viagem. Que viagem? Levou alguns segundos para eu lembrar. Tínhamos marcado uma viagem para Florianópolis para o mês que vem, com o dinheiro que eu tinha guardado antes de perder o emprego. Dinheiro que era meu. Digitei rapidamente. Cancela tudo e me devolve o dinheiro que coloquei. Não quero mais nada com você. Não é tão simples. A gente precisa sentar e conversar civilizadamente. Não existe mais a gente. E não temos nada para conversar. Manda o dinheiro via Pix até amanhã ou eu processo você por apropriação indébita. Não fazia ideia se isso era realmente possível, mas soou convincente. Você está sendo irracional. Eu estou sendo irracional. Digitei tão rápido que errei várias vezes e tive que corrigir. Você traiu, mentiu, construiu uma vida dupla, apagou minha existência das suas redes sociais enquanto ainda namorava comigo. E eu que estou sendo irracional por querer meu dinheiro de volta? 3 pontinhos indicando que ele estava digitando. Depois pararam. Depois começaram de novo. Pararam novamente. Finalmente, vou transferir amanhã. Bloqueei o número. Minha mãe apareceu na porta com uma bandeja. Sopa de legumes e torradas. Você precisa comer algo além de chocolate e sorvete. Não estou com fome. Não perguntei se você estava com fome. Ela colocou a bandeja na cama ao meu lado e sentou. Filha, eu sei que está difícil. Eu sei que parece que o mundo acabou. Mas você precisa cuidar de você agora. Precisa comer, precisa dormir direito, precisa. Mãe, eu sei, ok? Eu sei que preciso me recompor. Eu sei que ficar aqui definhando não vai mudar nada. Eu sei de tudo isso. Mas eu simplesmente não consigo. Minha voz quebrou no final e as lágrimas voltaram. De novo. Parecia que era tudo que eu fazia ultimamente chorar. Minha mãe me puxou para um abraço apertado. Tá tudo bem não conseguir agora. Tá tudo bem chorar, ficar com raiva, sentir tudo isso. Só não se perca nisso, minha filha. Não deixa que esse homem roube mais de você do que ele já roubou. Ela tinha razão. Gabriel já tinha levado 3 anos da minha vida, minha confiança, minha capacidade de acreditar em relacionamentos. Não podia deixar que ele levasse minha saúde mental também. Comia sopa em silêncio enquanto minha mãe ficou ali, fazendo companhia. Não era muito, mas era alguma coisa. Naquela noite, pela primeira vez em dias, tomei uma decisão. Não ia mais ficar stalkeando as redes sociais dele. Não ia mais reler as mensagens. Não ia mais tentar entender o que aconteceu ou onde eu errei. Ia bloquear ele em tudo, deletar as fotos, apagar os rastros. Começaria do zero. Mas era mais fácil falar do que fazer. Quando peguei meu celular para começar a deletar fotos, fiquei paralisada olhando para a primeira, nós dois na praia, no nosso primeiro aniversário de namoro. Ele me olhava com tanto amor naquela foto. Ou era o que eu achava. Agora não sabia mais o que era real e o que era mentira. Levei 2 horas para deletar todas. Cada uma parecia um pequeno funeral. Cada memória que eu achava que era especial agora manchada pela traição. Quando terminei, me senti vazia. Como se tivesse apagado uma parte de mim mesma junto. No dia seguinte, o dinheiro apareceu na minha conta. Sem mensagem, sem explicação. Apenas a transferência. Era algo, pelo menos, pequeno, mas era um tipo de fechamento. Carol veio de novo naquela tarde, dessa vez com reforços. Trouxe mais 2 amigas nossas, Amanda e Luísa. Elas invadiram meu quarto com sacolas de comida, uma caixa de vinho e muita atitude. Intervenção, Amanda anunciou. Carol nos contou tudo e concordamos que você precisa de uma intervenção. Gente, eu não estou tão mal assim. Ju, você não sai do pijama há uma semana, Luísa disse, abrindo a garrafa de vinho. Isso é literalmente a definição de estar mal. Tem sido 6 dias, não uma semana. Pois é, tá vendo? Você está até contando os dias. Isso não é saudável. Acabei rindo apesar de tudo.
Elas sempre conseguiam me fazer rir, mesmo nos piores momentos. Passamos a tarde bebendo vinho, comendo bobagens e conversando sobre tudo menos Gabriel. Foi libertador. Por algumas horas, eu era apenas Júlia de novo. Não a Júlia traída, não a Júlia deprimida. Apenas Júlia. Você tem que voltar a procurar emprego, Amanda disse em certo ponto. Sei que está difícil, mas ficar parada não vai ajudar. E vai te dar algo para focar além de. Você sabe. Ela tinha razão. Eu tinha parado de procurar emprego completamente desde que descobri sobre a traição. Tinha entrevistas marcadas que nem fui. Tinha deixado tudo de lado. Vou voltar a procurar segunda-feira, prometi. Sério. Vou atualizar meu currículo, mandar para mais vagas, tudo. Nós vamos te cobrar isso, Carol avisou. Toda segunda vamos perguntar quantas vagas você aplicou. Ótimo. Preciso de pressão externa mesmo. Quando elas foram embora, já era noite. Fiquei sozinha no meu quarto, mas pela primeira vez em dias, o silêncio não era ensurdecedor. Era apenas silêncio. Abri meu laptop e comecei a atualizar meu currículo. Tirei a parte sobre trabalho em equipe porque Gabriel tinha arruinado minha capacidade de confiar em equipes. Brincadeira. Deixei tudo como estava, apenas atualizei as datas e adicionei alguns cursos online que tinha feito nos últimos meses. Mandei para 10 vagas naquela noite. Todas na minha área, marketing digital. Provavelmente não daria em nada, mas pelo menos estava fazendo alguma coisa. No domingo fiz algo que não fazia há muito tempo, saí sozinha. Apenas dei uma volta no parque perto de casa. O sol estava bonito, tinha algumas crianças brincando, casais passeando. Ver os casais doeu um pouco, mas não tanto quanto eu achei que doeria. Sentei em um banco e fiquei apenas observando as pessoas. Cada uma com suas vidas, seus problemas, suas histórias. E eu era apenas mais uma pessoa tentando sobreviver, tentando seguir em frente, tentando fazer sentido do caos. Meu celular tocou. Número desconhecido. Meu coração acelerou. Será que era Gabriel de novo? Mas a voz do outro lado era feminina e profissional. Alô, Júlia? Aqui é da empresa Dataflow. Recebemos seu currículo para a vaga de analista de marketing e gostaríamos de marcar uma entrevista. Você tem disponibilidade essa semana? Fiquei tão surpresa que demorei alguns segundos para responder. Sim, tenho disponibilidade. Ótimo. Que tal quarta-feira às 14 horas? Pode ser por videochamada. Pode sim. Perfeito. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele incrédula. Uma entrevista. Uma possibilidade. Algo bom acontecendo no meio de todo esse caos. Liguei para Carol imediatamente. Consegui uma entrevista. Sério? Ju, isso é incrível. Para qual empresa? Dataflow. É uma startup de análise de dados. A vaga é para analista de marketing. Você vai arrasar. Eu sei que vai. A empolgação dela era contagiante. Pela primeira vez em mais de uma semana, senti algo parecido com a esperança. Na segunda-feira, comecei a me preparar para a entrevista. Pesquisei sobre a empresa, anotei possíveis perguntas, escolhi uma roupa apropriada. Mantive-me ocupada, e isso ajudou. Quanto mais ocupada estava, menos tempo tinha para pensar em Gabriel. Mas à noite, deitada na cama, os pensamentos voltavam. Me peguei imaginando se ele e Mariana tinham voltado. Se ele estava sofrendo tanto quanto eu. Se alguma vez tinha me amado de verdade ou se tudo tinha sido mentira desde o começo. Peguei meu celular e, sem pensar muito, digitei o nome dele no Instagram. Ainda estava bloqueado. Bom, precisava ficar assim. Mas a curiosidade era mais forte. Criei uma conta falsa rapidamente, apenas para dar uma olhada. Só uma vez. Só para saber. O perfil dele estava público. Não havia posts novos desde antes da nossa separação. Mas nos stories. Tinha algo de 6 horas atrás. Cliquei antes de poder me impedir. Era uma foto de um prato de comida em um restaurante que eu não reconhecia. Recomeços são necessários, dizia o texto. Recomeços. Ele já estava recomeçando. Já estava seguindo em frente. Enquanto eu ainda estava aqui despedaçada, ele já estava em restaurantes chiques postando sobre recomeços. A raiva voltou com tudo. Deletei a conta falsa e joguei o celular longe. Como ele tinha coragem? Como tinha coragem de agir como se fosse a vítima? Como se também estivesse sofrendo, quando tudo aquilo era culpa dele? Mas então me dei conta de algo. Não importava. Não importava se ele estava sofrendo ou não. Não importava se estava com remorso ou se já tinha seguido em frente. Nada disso mudava minha situação. Nada disso me fazia sentir melhor ou pior. A única coisa que importava era eu, minha recuperação, minha vida, meu futuro. Gabriel era passado.
Passado doloroso, traumático que ia deixar cicatrizes. Mas passado. Na terça-noite, estava nervosa demais para dormir. A entrevista seria no dia seguinte e eu não queria estragar tudo. Precisava daquele emprego. Precisava daquela chance de recomeçar de verdade. Levantei da cama e fui até a cozinha. Minha mãe estava lá, tomando chá e lendo um livro. Não consegue dormir? Ela perguntou. Nervosa com a entrevista de amanhã. Ela deu um tapinha no banco ao lado dela e eu sentei. Você vai se sair bem. Você sempre se sai bem quando quer alguma coisa de verdade. E se eu não quiser? E se eu só estiver fazendo isso para fugir de tudo? Então ainda assim vale a pena. Às vezes a gente precisa fugir para conseguir seguir em frente. Fiquei em silêncio por um momento, processando aquilo. Mãe, como você superou quando o pai te traiu? Ela me olhou surpresa. Eu nunca tinha tocado nesse assunto antes. Era um tabu na família. Todos sabíamos que tinha acontecido há muitos anos, antes de eu nascer, mas nunca falávamos sobre isso. Quem te contou? Vovó, há alguns anos atrás. Disse que você tinha passado por algo parecido e tinha superado. Minha mãe suspirou, mexendo o chá lentamente. Foi diferente. Seu pai. Ele teve um caso breve com uma colega de trabalho. Há alguns meses. Quando descobri, pensei que meu mundo tinha acabado. Quase me separei. Por que não se separou? Porque ele implorou. Porque demonstrou remorso real. Porque cortou todo o contato com ela, mudou de emprego, fez terapia comigo. Porque mostrou com ações e não apenas palavras que queria salvar nosso casamento. Ela me olhou nos olhos. E porque eu ainda o amava. Apesar de tudo. Mas Ju, a situação do Gabriel é diferente. Ele não demonstrou remorso real. Ele tentou jogar a culpa em você. Ele construiu uma vida dupla elaborada. Isso não é um erro, um deslize. Isso é um padrão de comportamento. Mas você ainda confia no pai? Depois de tudo? Confio. Levou anos, não vou mentir. E teve dias que eu quis desistir, mas ele provou que merecia uma segunda chance. O Gabriel. Filha, eu não acho que ele seja esse tipo de pessoa. Era duro ouvir, mas eu sabia que ela estava certa. Voltei para o quarto me sentindo um pouco melhor. Não estava sozinha nisso. Outras pessoas tinham passado por coisas parecidas e tinham sobrevivido. Eu também sobreviveria. Na quarta-feira acordei cedo. Tomei um banho longo, me arrumei com cuidado, me maquiei pela primeira vez em semanas. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Tinha olheiras profundas, estava mais magra, parecia cansada. Mas estava ali, ainda de pé. A entrevista foi melhor do que eu esperava. A recrutadora era simpática, as perguntas eram justas, consegui responder tudo com confiança. Falei sobre meus projetos anteriores, sobre minhas habilidades, sobre onde me via no futuro. Não mencionei que estava desempregada há 6 meses. Não mencionei que tinha acabado de sair de um relacionamento devastador. Não mencionei que mal conseguia sair da cama algumas manhãs. Fui profissional. Fui competente. Fui a Júlia que eu costumava ser antes de tudo desmoronar. Gostamos muito do seu perfil, Júlia. A recrutadora disse no final. Vamos passar para a próxima fase. Você teria disponibilidade para uma segunda entrevista na próxima semana, dessa vez com o diretor de marketing? Sim, com certeza. Quando desliguei a chamada, gritei de alegria. Minha mãe veio correndo. E aí? Segunda fase. Eles querem me chamar para a segunda fase. Ela me abraçou forte, e eu percebi que estava chorando. Mas dessa vez eram lágrimas boas. Lágrimas de alívio, de esperança. Talvez, apenas talvez, eu conseguisse sair daquele buraco afinal. Passei os próximos dias em um estado estranho de ansiedade misturada com esperança. A segunda entrevista estava marcada para a terça-feira seguinte, e eu me preparei como nunca. Estudei a empresa de cabo a rabo, preparei apresentações de cases que poderia propor, ensaiei respostas para perguntas difíceis. Mas no sábado à noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava no quarto, revisando minhas anotações, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Ia ignorar, mas algo me fez atender. Alô, Júlia? Era uma voz masculina que eu não reconhecia. Meu nome é Rafael. Sou amigo do Gabriel. A gente se conheceu uma vez, no aniversário dele ano passado. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer? Olha, eu sei que você não quer falar sobre ele, e eu entendo. Mas tem algo que você precisa saber. E eu achei que seria certo te contar. Se é sobre ele e a Mariana voltando, eu não quero saber. Não é sobre a Mariana. Ele hesitou. Júlia, a Mariana não foi a primeira. Senti o chão sumir sob meus pés. O que você disse? Gabriel. Ele vinha traindo você há muito tempo. A Mariana foi só a mais recente. Teve outras antes.
Pelo menos 2 que eu sei. Segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Como você sabe disso? Porque ele contava para mim. Se gabava até, sabe? Dizia que tinha jeito com as mulheres, que conseguia manter várias ao mesmo tempo sem ninguém desconfiar. Eu sei que devia ter te contado antes. Devia ter sido um amigo melhor. Mas pensei que não era minha responsabilidade, que ia causar mais problemas do que resolver. Então por que está me contando agora? Porque ele está espalhando uma versão diferente da história. Está dizendo para todo mundo que você que terminou com ele. Que você ficou instável depois de perder o emprego paranoica, acusando ele de traição sem provas. Que você expulsou ele de casa no meio da noite sem razão. Está se fazendo de vítima, Júlia. A raiva que eu senti era tão intensa que minhas mãos tremiam. E você tem provas disso? Das outras traições? Tenho algumas conversas salvas. Prints de mensagens que ele me mandou. Se você quiser, posso te enviar. Envia. Envia tudo. Poucos minutos depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Fotos, prints de conversas, mensagens. Rafael estava enviando tudo. E era pior do que eu imaginava. Tinha uma garota chamada Bianca, há 1 ano e meio. Coisa de uns 3 meses, nada sério Gabriel tinha escrito para Rafael. Mas a Ju nem desconfiou de nada. Ela é meio ingênua assim. Tinha outra, Camila, há 8 meses. Essa aqui é mais ousada que a Bianca. A gente se encontra nos horários de almoço. É perfeito. E tinha outras mensagens, outras insinuações. Comentários sobre como era fácil enganar mulher apaixonada, sobre como ele gostava da emoção de levar uma vida dupla. Senti vontade de vomitar de novo. Mas junto com a náusea vinha algo mais forte, uma raiva fria calculada. Uma necessidade de fazer justiça. Liguei para Carol. Ju, que foi? Tá tudo bem? Não, nada está bem. Mas vai ficar. Vem aqui amanhã cedo. E traz a Amanda e a Luísa. Tenho um plano. No domingo de manhã, as 3 chegaram cheias de curiosidade. Mostrei tudo que Rafael tinha me enviado. Vi a expressão delas mudando de confusão para choque, depois para raiva. Esse filho da puta, a Amanda disse, a voz tremendo. Esse maldito filho da puta. Ele está contando para todo mundo que você é louca, Carol disse, olhando as mensagens. Vi alguns posts vagos no Instagram dele. Às vezes as pessoas criam narrativas na própria cabeça. Pensei que fosse sobre outra coisa, mas era sobre mim. Ele está tentando destruir minha reputação antes que eu possa destruir a dele. Então a gente destrói a dele primeiro, Luísa disse com determinação. O que você quer fazer? Respirei fundo. Quero expor tudo. Cada mentira. Cada traição. Quero que todo mundo saiba quem ele realmente é. Você tem certeza? Carol me olhou preocupada. Isso pode ficar feio. Muito feio. Já está feio. Ele está me pintando como louca. Está fazendo as pessoas acreditarem que eu inventei tudo. Não vou deixar ele reescrever a história e sair como vítima. Passamos o dia inteiro planejando. Amanda, que trabalhava com design, criou um documento visual com todas as provas, prints das conversas dele com a Mariana, com Rafael, com as outras garotas. Tudo organizado cronologicamente com datas e contextos claros. Luísa, que era advogada, me aconselhou sobre os limites legais, o que eu podia e não podia fazer sem me meter em problemas. Você pode expor conversas que você tem acesso, ela explicou. As dele com você, as que Rafael te enviou com consentimento dele. Não pode invadir contas dele ou espalhar informações falsas. Mas a verdade você pode espalhar à vontade. Carol ficou responsável pela estratégia de distribuição. A gente não vai só jogar isso no seu Instagram e esperar o melhor. Vamos ser estratégicas. Primeiro a gente manda para as pessoas mais próximas, amigos em comum, família dele. Depois, se ele continuar espalhando mentiras, a gente torna público. Entrei em contato com o Rafael de novo. Você estaria disposto a confirmar tudo isso publicamente se necessário? Sim, eu devia ter feito isso desde o começo. Me sinto um merda por ter sido conivente com o comportamento dele por tanto tempo. Então preciso que você grave um vídeo, explicando tudo. Pode ser só áudio se você preferir manter o anonimato, mas preciso da sua confirmação. Ele concordou. Naquela noite mesmo, enviou um áudio de 15 minutos detalhando tudo, as conversas que teve com Gabriel, as confissões, os pedidos de conselho sobre como gerenciar múltiplos relacionamentos sem ser pego. Na segunda-feira começamos a execução do plano. Primeiro, enviei mensagens privadas para a mãe do Gabriel, para os irmãos dele, para os amigos mais próximos. Mensagens calmas, factuais com todas as provas anexadas. Olá! Sei que Gabriel está contando uma versão dos eventos sobre nosso término.
Gostaria de compartilhar a verdade, com provas. Peço apenas que leiam com atenção antes de tirar conclusões. As respostas começaram a chegar. A mãe dele me ligou, chorando. Júlia, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Se eu soubesse que ele estava fazendo isso com você, que tinha feito isso com outras meninas. Dona Célia, eu sei que a senhora não sabia. Não estou fazendo isso para machucar a senhora. Só quero que a verdade seja conhecida. Ele está aqui em casa agora. Posso passar o telefone para ele? Não tenho nada para falar com ele. A irmã dele, Paula, foi mais direta. Sempre achei meu irmão um idiota, mas não sabia que era esse nível de babaca. Me desculpa pelo que ele fez com você. Sério mesmo. Os amigos em comum tiveram reações variadas. Alguns ficaram chocados, outros céticos, alguns simplesmente pararam de responder. Mas a informação estava se espalhando. Na terça-feira, dia da minha segunda entrevista, acordei com uma enxurrada de mensagens. Gabriel tinha descoberto o que eu estava fazendo. Como você ousa espalhar mentiras sobre mim? Isso é difamação. Vou processar você. Suas provas são fabricadas. Você é louca mesmo. Você vai se arrepender disso, Júlia. Vai se arrepender de ter mexido comigo. Bloqueei sem responder. Tinha coisas mais importantes para focar, como a entrevista que seria em 2 horas. Me arrumei com cuidado, respirei fundo, e entrei na chamada de vídeo com o diretor de marketing da Dataflow. Foi surreal. Por 1 hora consegui esquecer completamente do drama com Gabriel. Falei sobre estratégias de marketing, sobre crescimento de marca, sobre análise de dados. Fui articulada, confiante e profissional. Júlia, impressionou muito nossa equipe, o diretor disse no final. Gostaria de fazer uma proposta formal. Gostaria de trabalhar conosco? Tive que segurar para não gritar de alegria. Sim, com certeza. Ótimo. Vou pedir para o RH entrar em contato com você ainda hoje para discutir detalhes de salário e data de início. Bem-vinda à equipe. Quando desliguei, chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de exaustão. Consegui. No meio de todo aquele caos, consegui algo bom para mim. Carol apareceu no meu quarto minutos depois, minha mãe devia ter avisado que eu estava chorando. O que aconteceu? A entrevista foi mal? Não. Limpei as lágrimas, sorrindo. Foi ótima. Eles me ofereceram a vaga. Ela gritou e me abraçou tão forte que quase caímos da cama. Eu sabia. Eu sabia que você ia conseguir. Passamos alguns minutos comemorando antes que a realidade voltasse. Gabriel está surtando, contei a ela. Está ameaçando processar. Deixa ele tentar. A gente tem tudo documentado. Ele não tem nada contra você. Mas à tarde, a situação escalou. Gabriel fez um post público no Instagram. Um textão enorme sobre perseguição, difamação, ex-namorada descontrolada espalhando mentiras. Sem me marcar, mas todos sabiam de quem ele estava falando. Cuidado com pessoas que criam narrativas de vitimização quando não conseguem aceitar o fim de um relacionamento. Cuidado com quem invade sua privacidade, espalha conversas fora de contexto e tenta destruir sua reputação por vingança. Os comentários eram mistos. Alguns apoiando ele, outros questionando, outros claramente sabendo a verdade e apenas observando o drama. Mariana comentou: engraçado você falar sobre mentiras quando construiu uma vida inteira baseada nelas. Ele deletou o comentário dela em minutos, mas eu tinha dado print. Está na hora, disse Carol. Ele deu o primeiro tiro público. Agora você responde. Passei a tarde escrevendo. Não queria soar vingativa ou emocional demais. Queria ser factual, clara e irrefutável. O texto final ficou assim. Geralmente não exponho minha vida privada em redes sociais, mas me vi forçada a fazer isso diante de acusações falsas. Recentemente descobri que estava sendo traída após quase 3 anos de relacionamento. Não foi apenas uma traição, foram múltiplas, ao longo de muito tempo, todas cuidadosamente escondidas através de mentiras elaboradas. Quando confrontei meu então namorado com provas, mensagens que encontrei no celular dele, ele tentou minimizar, culpar minhas mudanças, e até sugerir que abríssemos o relacionamento. Tudo isso depois de eu descobrir a traição, não antes. Agora, descobri que ele está espalhando uma versão dos fatos onde eu sou a vilã, onde eu inventei tudo por estar instável, onde eu o expulsei de casa sem motivo. Não vou permitir que minha reputação seja destruída para proteger alguém que mentiu consistentemente por anos. Abaixo disponibilizo apenas algumas das provas que tenho. As datas falam por si, as palavras falam por si. Não faço isso por vingança. Faço porque a verdade importa. Porque outras mulheres merecem saber com quem estão lidando.
Por que não vou ser silenciada ou pintada como louca por simplesmente expor mentiras? A quem interessar, tenho muito mais provas. Testemunhas dispostas a confirmar tudo. Conversas completas, não apenas trechos fora de contexto. Dito isso, este será meu único pronunciamento sobre o assunto. Não vou alimentar mais drama ou trocar farpas públicas. A verdade está exposta. Cada um tire suas próprias conclusões. Anexei prints selecionados, nada muito gráfico ou íntimo, apenas o suficiente para provar as mentiras. As mensagens dele com a Mariana planejando viagens. As conversas com Rafael sobre gerenciar múltiplos relacionamentos. Os prints mostrando que ele tinha apagado todas as minhas fotos do Instagram meses antes de terminarmos, enquanto ainda me dizia que me amava. Antes de postar, mostrei para Luísa. Juridicamente você está segura. É tudo verdade, você tem provas, não está inventando nada. Pode postar. Respirei fundo e apertei publicar. Os primeiros minutos foram silenciosos. Depois, meu telefone começou a explodir. Comentários de apoio. Mensagens de amigas. Mensagens de pessoas que eu nem conhecia direito dizendo que tinham passado por coisas parecidas. Mensagens de garotas que Gabriel tinha dado em cima enquanto estava comigo, confirmando o padrão de comportamento. E teve uma mensagem que me surpreendeu. De Bianca, uma das garotas que Rafael tinha mencionado. Obrigada por expor ele. Ele me destruiu também. Me fez acreditar que estava apaixonado por mim, que ia terminar com a namorada. Quando descobri que era mentira, que ele nem cogitava largar você, fiquei devastada. Tentei contar para você na época, mas não consegui te encontrar nas redes sociais. Acho que ele tinha me bloqueado do perfil dele para você não ver. Camila, a outra garota, também entrou em contato. Eu não sabia que você existia. Ele disse que era solteiro. Fiquei com ele por 4 meses antes de descobrir a verdade e terminar. Me sinto uma idiota, mas também uma vítima dele. De repente não era só minha história. Era a nossa história coletiva, de todas as mulheres que ele tinha manipulado, enganado, usado. O post de Gabriel foi deletado em menos de 1 hora. Ele não comentou no meu, não se defendeu publicamente, mas enviou mensagens privadas. Muitas. Como você pode fazer isso comigo? Destruir minha reputação assim? Você é uma vadia vingativa. Foi isso que você sempre foi. Minha família inteira me odeia agora por sua causa. Espero que você se sinta bem consigo mesma, destruindo um homem. Não bloqueei dessa vez. Deixei as mensagens ali como mais provas se precisasse. Mas não respondi nenhuma. Nos dias seguintes, as consequências foram além do que eu imaginava. A empresa onde Gabriel trabalhava, a mesma da Mariana, abriu uma investigação interna sobre conduta inapropriada no ambiente de trabalho. Aparentemente, várias funcionárias tinham se queixado dele no passado, mas nada tinha sido feito. Agora, com tudo exposto publicamente, não podiam mais ignorar. Ele foi suspenso enquanto investigavam. A mãe dele me ligou de novo. Júlia, eu sei que você está machucada. Eu sei que meu filho te fez coisas terríveis. Mas, ele está destruído. Não sai do quarto, não come e não fala com ninguém. Eu só queria que você soubesse. Dona Célia, com todo respeito, eu passei semanas destruída por causa das ações dele. Não comia, não saía do quarto, mal conseguia viver. E ele estava onde? Postando em restaurantes sobre recomeços. Então me desculpe se não consigo sentir pena dele agora. Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem razão. Você tem toda a razão. Eu só queria que você soubesse que eu e o pai dele não apoiamos o que ele fez. E que você sempre será bem-vinda na nossa casa, se algum dia quiser vir. Aquilo me tocou de uma forma inesperada. Mesmo depois de tudo, a família dele não tinha virado as costas para mim. Uma semana depois, comecei no novo emprego. O primeiro dia foi aterrorizante, novos colegas, novo ambiente, novas responsabilidades. Mas também foi libertador. Era um recomeço de verdade. Ninguém ali sabia sobre Gabriel. Ninguém me olhava com pena ou curiosidade. Eu era apenas Júlia, a nova analista de marketing. Me joguei no trabalho com toda a energia que tinha. Ficava até tarde, me voluntariava para projetos extras, dava ideias em reuniões. Era como se estivesse provando para mim mesma que ainda era capaz, ainda tinha valor. Meu chefe, Ricardo, notou. Você está indo muito bem, Júlia. Mas cuidado para não se queimar. Trabalho é importante, mas sua saúde mental também. Estou bem, menti. Só gosto de me manter ocupada. Ele me olhou com aquela expressão que dizia que sabia que havia mais por trás, mas não insistiu. Um mês depois do início do emprego, Carol organizou uma festa. Festa de renascimento, ela chamou. Para comemorar a Júlia Fênix ressurgindo das cinzas. Foi bobagem, mas foi perfeito.
Amigos, música, bebida, risadas. Por uma noite inteira me senti leve. Me senti eu mesma de novo. Amanda trouxe um bolo com a frase livre e feliz em glacê rosa. Luísa fez um brinde constrangedor sobre deixar homens inúteis no passado onde eles pertencem. Carolina simplesmente me abraçou forte e sussurrou: eu te disse que você ia superar isso. No meio da festa recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Oi, Júlia. Sou eu, Mariana. Sei que provavelmente é a última pessoa de quem você quer ouvir, mas queria te agradecer. Por expor tudo. Por ser corajosa. Depois do seu post, outras mulheres apareceram com histórias sobre ele. A empresa demitiu ele. Ele não vai fazer isso com mais ninguém por um tempo. Então, obrigada. De verdade. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim ainda tinha raiva dela. Mas uma parte maior entendia. Ela tinha sido manipulada também. Digitei uma resposta simples. Obrigada por me contar a verdade naquele dia. Boa sorte com tudo. 2 meses se passaram. O buraco no meu peito onde Gabriel tinha estado começou a cicatrizar. Ainda doía às vezes. Quando via um casal feliz na rua, quando uma música tocava que me lembrava dele, quando acordava de um sonho onde ainda estávamos juntos. Mas a dor era mais suave agora. Mais suportável. Comecei terapia. Deveria ter começado muito antes, mas finalmente dei o passo. A terapeuta doutora Helena me ajudou a entender que nada daquilo tinha sido culpa minha. Que pessoas que traem fazem essa escolha independentemente do comportamento do parceiro. Que eu não tinha empurrado o Gabriel para nada, ele tinha feito suas escolhas sozinho. Você pode ter tido suas falhas no relacionamento, ela disse em uma sessão. Todos nós temos. Mas falhas não justificam traição. Nada justifica traição. Se ele estava infeliz, deveria ter conversado com você ou terminado. O que ele fez foi uma escolha consciente de enganar, manipular e machucar. Aquelas palavras me libertaram de uma culpa que nem sabia que estava carregando. No trabalho, recebi minha primeira promoção. Apenas 3 meses depois de começar, fui promovida para analista sênior. Você é excepcional, Ricardo disse. Nunca vi alguém se dedicar tanto e com tanto talento. Continue assim, e em um ano você pode estar liderando uma equipe. Saí daquela reunião me sentindo no topo do mundo. Liguei para minha mãe imediatamente. Mãe, fui promovida. Ouvi ela gritar de alegria do outro lado da linha e chamar meu pai. Eles estavam tão orgulhosos, tão felizes por mim. Vamos comemorar no fim de semana, minha mãe disse. Churrasco aqui em casa, chama suas amigas. Naquele fim de semana no churrasco, rodeada pela minha família e pelas minhas melhores amigas, percebi algo. Eu estava feliz, de verdade feliz. Não era apenas ausência de tristeza, era alegria genuína. Olhei ao redor, meu pai fazendo piadas ruins enquanto virava a carne, minha mãe rindo e servindo salada, Carol e Amanda discutindo sobre alguma série, Luísa me mostrando fotos do sobrinho novo. Esta era minha vida. Esta era minha família, minha rede de apoio, meu porto seguro. E Gabriel nunca tinha sido parte essencial disso. Tinha sido um complemento temporário que acabou saindo, e a vida continuou. 3 meses depois da exposição pública, Gabriel me enviou uma última mensagem. Desta vez não era raivosa ou acusatória. Era diferente. Júlia, sei que não tenho direito de te pedir nada, muito menos seu tempo ou atenção. Mas estou em terapia agora, trabalhando nas minhas questões. Minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse para as pessoas que eu machuquei. Não para pedir perdão, não mereço perdão. Mas para reconhecer o dano que causei. Eu te tratei de forma horrível. Menti e manipulei, traí repetidamente. Tentei jogar a culpa em você quando fui confrontado. Tentei destruir sua reputação para proteger a minha. Não tem desculpa para nada disso. Você não merecia nada do que passei por você. Você merecia honestidade, respeito, lealdade. E eu não dei nada disso. Não espero que me perdoe. Não espero nem que leia essa mensagem. Só queria que você soubesse que sei o que fiz foi errado. Completamente e indefensavelmente errado. Espero que você esteja bem. Espero que tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu. Com profunda vergonha e arrependimento. Gabriel. Li a mensagem 3 vezes. Procurando por manipulação, por armadilhas, por mentiras escondidas nas entrelinhas. Mas parecia sincera. Pensei em responder. Pensei em perguntar por que ele tinha feito tudo aquilo. Pensei em dizer que o perdoava ou que nunca perdoaria, ou qualquer coisa no meio termo. Mas no final não respondi nada. Porque percebi que não importava. Não importava se ele estava realmente arrependido ou apenas fazendo exercício de terapia. Não importava se ele tinha mudado ou continuava sendo a mesma pessoa. Não importava mais. Ele era passado.
Um capítulo doloroso da minha história, mas apenas um capítulo. Deletei a mensagem e bloqueei o número pela última vez. 6 meses depois de tudo ter começado, estava em um café com Carol quando um homem se aproximou da nossa mesa. Com licença. Você é a Júlia, certo? Olhei para cima confusa. Ele era bonito, alto, cabelos escuros, sorriso gentil. Não o reconhecia. Sou. A gente se conhece? Não exatamente. Eu trabalho na Dataflow também, mas em outro departamento. Te vi na reunião geral mês passado. Sua apresentação sobre a nova campanha foi incrível. Ah, obrigada. Desculpa se estou sendo invasivo, mas... Você estaria interessada em tomar um café algum dia? Ou um jantar talvez? Carol me deu um chute por baixo da mesa, com um sorriso enorme no rosto. Há alguns meses teria dito não automaticamente. Teria me escondido atrás de desculpas sobre não estar pronta, sobre precisar focar em mim mesma. E tudo isso era verdade na época. Mas agora, sabe de uma coisa? Eu adoraria. Vi a surpresa e depois o prazer no rosto dele. Sério? Que ótimo. Posso pegar seu número? Demos risada, trocamos números. Ele marcou de me ligar durante a semana. Quando ele saiu, Carol quase gritou. Júlia? Ele era lindo. E parecia super gente boa. Era só um convite para café, Carol. Calma. Ainda assim, você disse sim. A antiga Júlia teria fugido apavorada. Ela tinha razão. Mas eu não era mais a antiga Júlia, aquela que tinha sido destruída pela traição. Eu era uma versão nova. Mais forte. Mais cuidadosa, sim, mas também mais confiante. Mais ciente do meu valor. O café com Daniel, esse era o nome dele, aconteceu na semana seguinte. Foi normal, gostoso. Sem fogos de artifício, sem paixão avassaladora, mas confortável. Conversamos sobre trabalho, sobre nossas famílias, sobre hobbies. No final, ele perguntou se eu queria sair de novo. Eu disse que sim. Não me apaixonei. Nem perto. Mas pela primeira vez em meses, consegui imaginar a possibilidade de me abrir para alguém de novo algum dia. E isso já era imenso. Um ano depois da descoberta da traição, estava sentada no meu apartamento novo, pequeno, mas meu. Tinha economizado cada centavo do salário para conseguir alugar aquele lugar. Não era luxuoso, mas era independência. Era liberdade. Carol, Amanda e Luísa vieram me ajudar a organizar. Trouxeram pizza, vinho e muita disposição para montar móveis da IKEA. Um brinde. Carol levantou sua taça de vinho, em uma xícara de café porque eu ainda não tinha comprado taças. A Júlia que pegou a maior merda que a vida jogou nela e transformou em adubo para crescer. Essa metáfora foi nojenta, mas precisa, Amanda riu. A Júlia. Todas gritaram. Bebi meu vinho olhando ao redor. Meu apartamento. Meu emprego que eu amava. Minhas amigas incríveis. Minha independência recuperada. Minha dignidade intacta. Gabriel tinha tentado me destruir. Tinha mentido, traído, tentado me fazer parecer louca. Mas eu tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha prosperado. As cicatrizes ainda estavam lá. Provavelmente sempre estariam. Tinha dias que ainda era difícil confiar. Dias que a paranoia batia quando estava conhecendo alguém novo. Dias que me pegava procurando por sinais de traição onde não havia nenhum. Mas eu estava me curando. Dia a dia, escolha a escolha, estava me tornando inteira de novo. Meu celular tocou. Mensagem de Daniel. Como está indo a mudança? Precisa de ajuda com alguma coisa pesada? Sorri. Estávamos há 3 meses saindo casualmente. Nada sério ainda, eu tinha deixado claro que precisava ir devagar. E ele tinha respeitado completamente sem pressão, sem cobranças. Talvez fosse cedo demais para saber se daria certo. Talvez não desse. Mas pela primeira vez eu estava aberta à possibilidade. E isso era progresso. Mais tarde, quando as meninas foram embora e fiquei sozinha no meu apartamento, sentei no chão da sala vazia, porque ainda não tinha sofá, e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido. Gratidão pelas amigas que me seguraram quando eu estava caindo. Gratidão pelos meus pais que me acolheram sem julgamento. Gratidão pela força que não sabia que tinha. Peguei meu celular e abri as notas. Escrevi. Querida Júlia de 1 ano atrás. Sei que agora parece que o mundo acabou. Sei que você está no chão do banheiro, abraçada ao vaso sanitário, achando que nunca vai se recuperar disso. Mas vai. Eu prometo que vai. Vai doer por muito tempo. Vai haver recaídas. Vai haver noites que você vai querer ligar para ele. Vai querer acreditar nas desculpas. Vai querer voltar só para não sentir essa dor. Não volte. Aguenta firme.
Porque um ano depois, você vai estar sentada no seu apartamento com seu emprego incrível, cercada de pessoas que te amam de verdade. E vai perceber que você não só sobreviveu, você floresceu. Ele não te destruiu. Ele tentou, mas não conseguiu. Você é mais forte do que pensa. Mais resiliente. Mais valiosa. E você merece muito, muito mais do que ele jamais poderia oferecer. Com amor, Júlia do futuro. Salvei a nota. Talvez um dia mandasse para alguma amiga passando por algo parecido. Ou talvez simplesmente guardasse para mim, um lembrete de quanto longe eu tinha chegado. Olhei pela janela do apartamento. A cidade lá fora brilhava com milhares de luzes. Cada uma vida, uma história, uma luta. E eu era apenas mais uma. Uma sobrevivente. Uma vencedora. Uma mulher que tinha sido traída, machucada, quase destruída. Mas que tinha se levantado, tinha lutado de volta. Tinha exposto a verdade e tinha saído do outro lado mais forte. Gabriel tinha perdido o emprego, a reputação, o respeito da família e amigos. Eu tinha ouvido falar que ele tinha se mudado para outra cidade, tentando recomeçar onde ninguém o conhecesse. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentia pena dele, mas a maior parte simplesmente não se importava mais. Ele tinha feito suas escolhas, e agora vivia com as consequências. Eu também tinha feito minhas escolhas. Tinha escolhido expor a verdade. Tinha escolhido não ser silenciada. Tinha escolhido lutar pela minha dignidade. E olha onde isso me trouxe. Para um lugar melhor. Para uma vida melhor. Para uma versão melhor de mim mesma. Me levantei do chão e fui até a janela. A lua estava cheia, linda no céu escuro. Obrigada, sussurrei para o universo, para mim mesma, para todas as mulheres que tinham compartilhado suas histórias comigo depois da minha exposição. Obrigada por me mostrar que eu podia sobreviver a isso. E então, pela primeira vez em um ano, me senti completamente em paz. O pesadelo tinha acabado. A vida continuava. E eu estava pronta para viver. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!